Saúde a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. E você que está nos acompanhando pela internet, graça e paz, nessa noite, Deus vai falar com você. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor tem dado a cada um de nós a oportunidade de deitar, dormir e acordar, porque o Senhor tem tempo de jantar, porque muitos hoje não tiveram essa oportunidade de levantar, respirar esse ar que nós respiramos neste momento. Nós estamos aqui nessa noite para adorar a Deus. Nós viemos aqui para apresentar um culto ao Senhor, e que você venha apresentar este culto, e você dê o seu melhor nessa noite, porque o Senhor está aqui, nas mãos estendidas para te abençoar, e os seus ouvidos não estão gravados para que não possa te ouvir. Vamos ficar de pé, vamos dar início à obra do Senhor. Oramos. Amado Deus, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença. Estamos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por ter chegado até aqui. Verdadeiramente o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos honrado, Deus, de chegarmos até aqui nessa noite. E que possamos nessa noite, ó Deus, dar o melhor para o Senhor. Que possamos, ó Pai, apresentar o nosso culto ao Senhor. Que possamos dar o melhor, glória a Deus. Que possamos louvar o Senhor de coração, de corpo e alma para o Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor tenha a liberdade de tocar em nós, ó Deus. Nós permitimos, ó Deus, que teu Espírito Santo venha conduzir a nós nessa noite. E tenha liberdade, ó Pai, do teu Espírito Santo nessa noite, para falar em cada coração, ó Deus. Senhor, abençoa aqueles que estão a caminho, aqueles que estão se preparando para estar aqui conosco nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha conduzir na tua paz, na tua presença. Senhor, receba cada pedido de oração nessa noite. Receba cada louvor, ó Deus, porque tudo é para a tua honra e para a tua glória. Senhor, venha nos perdoar das nossas fraquezas, nossos erros, porque nós somos seres humanos, somos falhas de erro e de pecar, Senhor. Mas a tua misericórdia venha nos alcançar nessa noite e nos perdoar, Senhor, para que possamos alcançar a tua bênção nessa noite, ó Pai. Faça presente, ó Pai, nessa noite, que o Espírito Santo possa ter a liberdade, ó Pai, nessa noite, para operar em nosso meio, e que nessa noite, ó Pai, possa debater com o Espírito Santo, e nessa noite, Senhor, possa ter arrependimento de almas, Senhor, que nessa noite o Senhor possa manifestar a tua graça e o teu poder sobre a vida, Senhor, de cada um que entrar por essas portas, e cada um que entrar por essas portas, Deus, que não saia da mesma maneira que entraram, mas saiam daqui renovado, coroado na tua presença, as suas forças renovadas, a alegria renovada, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu entrego, Senhor, este culto nas tuas mãos, entrego
Nós temos aqui alguns eventos que vão acontecer. Nesse domingo, dia 6 de abril, teremos aqui a venda das quentinhas com cardápio feijoada, retirada a partir das 11h30 da manhã. Reserve já a sua, né? Assim como eu e minha casa já reservamos a nossa, reserve a sua também, você podendo contribuir. Eu creio que vai ser abençoado também de uma forma poderosa. Procure a diaconisa Camille e a sua equipe. Teremos também à noite, domingo, no mesmo dia 6 de abril, às 8 horas, o nosso culto de Santa Ceia. Venha participar desse momento que será especial, tenho certeza também. Não será diferente. Quem puder também contribuir com os quilos, pode trazer, fique à vontade para contribuir também. E no sábado próximo, dia 12 de abril, teremos aqui um bazar, aqui na igreja, a partir das 9 horas da manhã, na liderança da diaconisa Simone. Teremos muitas coisas boas, com preço acessível, para abençoar nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Que eu e você possamos tomar posse nessa noite daquilo que foi falado nesse lugar. A minha fé move montanhas. Foi falado através do louvor. A nossa fé move montanhas. Daqui a pouco vai ser feito aqui o momento da campanha. Eu queria saber se a minha fé, se a sua fé vai fazer mover montanhas nessa noite. Então eu creio que o poder da fé tem esse poder de mover montanhas. Não é eu que estou dizendo, não foi só apenas o louvor que diz, mas a palavra do Senhor diz, né? Que a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é que nos guia. Então, se a palavra do Senhor nos garante que a nossa fé tem o poder de mover montanhas de um lado para o outro, eu acredito, eu creio e eu sei que ela vai mover o impossível, o sobrenatural. A montanha é o sobrenatural, né? O impossível que o Senhor tem poder de mover. Então, que nessa noite eu e você possamos usar da nossa fé, que é uma arma, que é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual, para derrubar gigantes, para derrubar muralhas, para mover montanhas, para curar enfermidades, para libertar os oprimidos, para fazer, coisas impossíveis. É a fé. Então, nesse momento, que eu e você possamos fazer uso dessa ferramenta poderosa que é a fé, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir a glória do Senhor. Glória a Deus. Como disse a nossa pastora, como disse o louvor, a nossa fé, ela move montanha. E agora é o momento de nós praticar essa fé. Agora é a hora de nós colocarmos a nossa fé nas causas impossíveis. E agora o Tiago Wallace estará fazendo essa oração nas causas impossíveis, e que você venha apresentar ao Senhor a sua causa. Esse é o momento de apresentar a sua fé. Você que tem essa fé, venha até o altar. Todos venham aqui até o altar, para que nós possamos praticar essa fé. E o Tiago Wallace estará fazendo essa oração, a oração das causas impossíveis. Sim, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É que não dá resposta, Deus. Ó Deus, você falou para mim, para você estarmos aqui nessa noite, para clamar o nome de Deus. Porque tem vitórias na igreja e só clamando. Por isso, em Jeremias 33, vai dizer: clame a mim, que eu lhe responderei. Anunciarei coisas novas, coisas ocultas, mas é só através do clamor. Por isso que esse momento é muito importante. Se liga, porque Deus está ligado na terra, está ligado no céu. Glória a Deus. Soberano Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui nessa noite gloriosa. Meu Pai, nós ficamos gratos, Senhor, porque sabemos que não fomos nós que
te escolhemos, mas foi Deus que nos escolheu e nos colocou aqui nessa noite para clamar, Jesus. É quinta de resposta, é quinta de milagre, Jesus, é quinta de projeto restaurado, é quinta de família de fé, Jesus, é quinta de mudança. E aqui está o teu povo, Senhor, que meu Pai amado vier aqui te buscar, Senhor. Estão aqui ajoelhados, estão de pé, estão clamando o seu nome, porque reconhecemos que tu és o Deus da vitória, reconhecemos que tu és o Deus, meu Pai amado, é o Deus que levanta, é o Deus que abaixa, é o Deus que enriquece, é o Deus que empobrece, é o Deus que faz descer a sepultura, é o Deus que faz pular a terra. Deus Santo, tu és o Deus do impossível. Nós clamamos, Senhor, para o Deus da glória, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Deus amado, Deus Santo, meu Pai amado, aí está os teus filhos clamando, Jesus. Cada um, Senhor, tem um pedido a fazer, cada um, Senhor, está buscando a resposta, e a tua palavra diz para aquele que bate, a porta se abre, aquele que clama, Senhor, a resposta virá. Meu Pai, estamos clamando pelo impossível, estamos clamando, Senhor, porque sabemos que a resposta ela vem do alto, a resposta ela vem, meu Pai amado, do leão da tribo de Judá. Deus Santo, Deus bendito, é no calor da resposta, é no quinto capítulo da resposta. Deus amado, o Senhor me traz a memória, o Senhor me traz, meu Pai amado, para clamar, Senhor, meu Pai, a resposta de milagre pelaquela tua serva Juliana, Jesus, está 15 dias, meu Pai amado, na UTI. Deus amado, passando pela luta,
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Peço, Pai, para os irmãos, boa noite. Os felizes dos irmãos, aqui de volta, na quinta da resposta. Eu sei que você nessa noite já provocou o seu milagre nessa noite. Porque, meus irmãos, o culto de quinta da resposta é um culto diferente. É um ambiente totalmente diferente. Porque você passou domingo, porque Deus vai provocar o seu milagre. Você não pode sair daqui como você entrou de maneira nenhuma, porque é quinta da resposta. Deus nos abençoe. Vamos preparar o ofertório. Abra sua Bíblia rapidamente, vamos ser rápido. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Quem achou, diga amém? Está aqui do lado direito, Diácono Luiz. Estou profetizando com a maquininha, lado esquerdo, a camisa Cristiano. Se ele não vai ofertar em dinheiro, para procurar eles que vão querer você com todo carinho. Amém? Podemos? Diz a palavra do Senhor: a multidão dos que creram estava unida. Não, a multidão dos que criam estava unida de coração, de propósito. Ninguém afirmava que alguma coisa era sua, porque possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terra ou casas em bênçãos traziam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, essa igreja modelo, a igreja primitiva, observe como ela crescia. Por quê, irmãos? Todos entendiam o valor de ofertar, de que uma obra de Deus, ela não é somente espiritual, tem as partes material. Todos aqueles que estavam ali entendiam que quando eles ofertavam na obra de Deus, eles estavam sendo alcançados em todas as áreas da sua vida, estavam sendo curados de enfermidade. Porque, meus irmãos, a oferta tem um poder muito grande, muito espiritual, e nós não entendemos. Dizimar, você devolve ao Senhor aquilo que não é seu, mas como você coloca no seu coração um desejo de ofertar, querido, o milagre financeiro, Deus abre as portas do céu e as bênçãos do Senhor, elas vão acompanhar a você e toda a sua família. Esse abençoado, oferte ao Senhor com alegria. Eu não vamos ofertar ao Senhor, dizer ao Senhor, nós
Senhor nesta hora, porque entendeu, Senhor, quando nós ofertamos, estamos sendo alcançados, abençoados, crescendo, Pai, abençoa cada um que está presente, cada ofertante, e que esta alma venha crescer, e teus filhos sejam abençoados em toda a área da vossa vida, Pai. Homens tocarem, aprendam o pé dele, abençoados serão. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome do Senhor. Quem pode aplaudir em vosso nome e não cantar em nome de Jesus. Se hoje eu tenho que espero, aprendi a confiar no coração. Ante o Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar ao fim, eu só preciso adorar em minhas dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por graça maravilhosa e trouxe salvação para mim. Eu só preciso
sentado como você está mesmo, você possa estender sua mão para cá, para que nós venhamos interceder, pelo nosso pastor, que Deus venha usar a sua autoridade, o seu Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oremos. Amado Deus, aqui está, Senhor, teu servo para trazer a tua palavra. Senhor, da mesma maneira que eu tenho usado nas outras vezes, que não seja diferente, Senhor, que tu venha usar a autoridade do teu Espírito Santo, que ele venha, Senhor, falar aquilo que o Senhor permite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor que usa na autoridade do Espírito Santo, e que em nome de Jesus, ó Pai, seja feito, e que nós, ouvir a tua palavra, possamos estar com o coração aberto, e que verdadeiramente possamos praticar a tua palavra, é que nós pedimos e te agradecemos, e entregamos teu céu nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Meu Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmão, também? Glória a Deus. Alegria de estar aqui mais uma vez, para poder falar do amor de Jesus, para falarmos aquilo que Ele tem feito. Eu pedi a Deus uma confirmação. O Senhor nos confirmou uma outra palavra. Preparei algo e Deus mudou-se na hora. O Espírito Santo faz como quer, E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Você vai para Gálatas depois de 2 Coríntios. Depois eu vou fazer uma conexão dessa palavra lá no Evangelho de João, capítulo 15. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Quando você botar o diz amém? Eu vou ler somente a parte. Deixa eu ver onde. Vou ler a parte A e a parte B. Diz assim: e quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como o quê? Como o quê? Todos, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. E é uma palavra que o diácono, o Alan, ele orando aqui, ele falou, ele citou, que não foi nós que nos escolheu, mas foi Deus que nos escolheu. E diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Uma palavra bastante conhecida. E o interessante é que esse texto vai falar das Gálatas, que
os companheiros, né? Pedro, Tiago, João e Barnabé foram reconhecidos como coluna. E Deus, Ele levanta algumas pedras preciosas no caminho como coluna para sustentar a sua obra, como coluna para sustentar pessoas. E aí eu tenho certeza que eles foram escolhidos por Jesus, porque deles mesmos eles não tinham capacidade de se escolher, de se oferecer, mas o altar escolheu eles. Você não escolhe o altar te escolhe. O céu te escolhe para uma obra diferente. Dentre milhares de pessoas, o céu te escolhe para você ser alguém diferente. O novo convertido que está caminhando hoje lá na IBMS Alto, é um filhinho que está engateando, tem muitas dúvidas, falou, pastor, às vezes o inimigo tenta colocar no nosso coração, agora que está cuidando desse jovem, que não vale a pena, porque lá no mundo tudo era mais fácil. Eu falei para ele, meu filho, a Bíblia fala sobre a porta estreita e a porta larga. Na ótica humana, o que nós escolheríamos? Uma porta larga para passar ou uma porta estreita e apertada? Na ótica do homem, é claro que nós vamos procurar a facilidade, porque tudo que é voltado para o pecado é mais fácil. E o nosso homem e o nosso corpo, né? E a nossa natureza humana, ela já é voltada para as coisas da carne. Eu falei com ele, as coisas de Deus é muito mais difícil, porque nós precisamos renunciar, porque nós fomos escolhidos para fazer a diferença, não para ser igual. Porque quando Deus te escolhe, Ele te dá o nome de coluna, e coluna é aquilo que sustenta toda uma estrutura. E Deus levanta algumas pessoas como coluna na caminhada, no ministério, em construções espirituais, emocionais, psicológicas. Deus levanta e tem levantado pessoas como coluna que às vezes não prega, não tem nem teologia, não tem nem a quarta série, mas é uma coluna que sustenta uma obra. O altar nos escolhe, nós não escolhemos o altar, até porque se fosse por nós não queremos. Porque já sabemos que ser escolhido pelo altar não é fácil para todo mundo. O primeiro ponto que nós temos que entender aqui, pastor Adriano, é que altar não é uma escolha, altar é um destino. O altar é um destino traçado, é um caminho que não tem mais volta. Você simplesmente não acorda e decide, olha, eu sou pastor. Não, nós estamos pastor, nós não somos. Porque nós estamos em um destino, nós fomos atraídos pelo altar. Alguma coisa de bom Deus olhou e viu em mim, em você, e Ele te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu como sustentáculo. Deus te escolheu como coluna, que tem muita gente que fala, poxa, eu gostaria tanto de pregar assim como eles pregam, ou de cantar, ou de tocar um instrumento. Poxa, eu gostaria tanto de saber assim da Bíblia,
está lá para não deixar a estrutura cair. A coluna está lá, ainda que alguém não veja, que ninguém vai notar. Vão notar os quadros na parede, vão notar os espelhos pendurados, porque só se percebe aquilo que se destaca. A coluna não se destaca aos olhos do homem, mas Deus sabe quem é a estrutura dele. Deus sabe quem é a estrutura. E aí, Gálatas vem dizendo: olha, Tiago, Pedro, João, são esses daí, ó, a coluna que por muito tempo sustentaram o ministério de muitos. Tinha um que mal sabia ler, mal sabia escrever, mas quando se tinha uma referência de coluna, é aquele ali. A coluna é aquele que ora, a coluna é aquele que intercede, a coluna é aquele que é assíduo nos cultos, a coluna é aquele que não vai embora, a coluna é aquele que não desiste do projeto, a coluna é aquele que segura as mãos um do outro e sustenta e diz: olha, não vai acabar, não vai parar. E muitas das vezes a coluna não é vista, mas ela está ali. O altar não é uma escolha, ninguém escolhe estar no altar. O altar é um destino. Você foi destinado a ser uma coluna na obra do Senhor. Ninguém aprecia as colunas, mas ela que sustenta toda essa estrutura. Se tirar duas colunas dessa aqui, ó, com certeza todo o patrimônio será interditado. Porque aonde não tem coluna, há risco eminente de queda. Eu ia falar de outra coisa, Deus me deu isso aqui, que não dá sobre coluna, sobre aquele que sustenta. É a base de uma estrutura. A coluna de todo prédio, pode ter certeza que ela é que mais dura, ainda que não seja nova. Sem coluna não existe estrutura de pé. Sem coluna não tem prédio bonito. Sem coluna não tem apartamento de pé. Ela está lá. E o bom da coluna é que ela sempre começa de baixo. Sempre começa no baixo. Interessante isso, né? E as estruturas do Senhor. E é um dos momentos mais importantes de uma obra. Eu não tenho nada de milênio, mas quem tem e sabe que eu não estou falando com você. Se você errar na coluna, você corre o risco de no futuro matar muitas vezes. Aí, grupo, Deus está cavando o fundamento, aprofundando e tem levantado colunas aqui nesse lugar. É o que sustenta. E o mais lindo é que a coluna vai ser reconhecida pela palavra. Porque o escritor, ao ficar para dizer, olha, eles foram reconhecidos como coluna. Porque só enxerga coluna quem é do Espírito. Quem não está no Espírito só vai ver a obra por completo, não vai perceber que ali tudo que sustenta aquela obra é a coluna. Às vezes tem uma coluna lá atrás que não tem, que nem pega no microfone, mas
Deus tem usado como coluna para sustentar. Porque está orando, está jejuando, está de mãos dadas. Casa que tem coluna não fecha boca, não quer. E Deus está levantando colunas aqui. É tempo de construção. É tempo de posicionamento, porque as colunas elas são posicionadas em lugares estratégicos. Eu não tenho nada de coluna, mas Deus só está me dando isso aqui. Eu não tenho nada de obra, nada. E aí, nesse processo da obra, cada um tem uma função. Eu acredito que entra a pedra, são os mais fortes, o ferro, os mais duros na queda, o cimento para fortalecer. Uns pegam na pá, outros na cavadeira e vai aprofundando a estrutura. Cada um com uma função, montando uma coluna que vai ser o sustentáculo de uma grande obra. Essa palavra é uma palavra brasileira. Porque uma grande edificação está sendo vivida. Mas primeiro Deus está preparando as colunas. E aí, essas colunas fazem parte do altar. E o altar não é uma escolha, pastor João, é um destino. Você foi destinado a ser uma coluna. Tem pessoas que falam assim: nossa, eu gosto tanto de estar perto da pastora Bruna, da pastora Jana, da missionária Célia, porque elas sempre têm uma palavra de Deus para nós. Na verdade, essa pessoa às vezes tem pouca estrutura e ela sente a firmeza dessa coluna como cheia. A coluna, ela traz a segurança. Você não sobe uma estrutura se tu não vê uma coluna alicerçando ela. Você não sente confiança de adentrar em um apartamento se você não souber que a fundação foi bem feita, que as colunas foram bem estruturadas, que a sapata foi cavada de forma profunda. Primeiro teve que crescer para baixo para depois crescer para cima. Primeiro teve que descer para depois subir. E é assim, Deus tem levantado colunas. O altar é um destino, não é uma escolha. O significado de escolha, efeito de escolher ou selecionar algo da sua preferência. Quando Deus te levanta como coluna, você não tem direito de falar: eu prefiro ficar na porcaria. Ah, eu prefiro ficar só na bateria. Não. Eu prefiro ficar só aqui no meu cantinho quietinho, não quero fazer nada. Não. Olha o significado de escolha. Efeito de escolher aquilo que você prefere. Agora, olha o significado de destino. Tudo que é determinado. Então, quando o destino do altar te chama, ele determina.
está determinado. O significado é aquilo que está determinado. E aí eu fiquei pensando, isso faz muito sentido, pastor João. A questão de altar não ser uma escolha, mas sim um destino. Já repararam que quando nós somos chamados, olha que coisa linda, para o altar nós nunca temos o direito de escolher nada. Por exemplo, pastor Tiago, não escolhemos aonde vamos congregar, é o destino que leva. Não escolhemos que tipo de roupa vamos ter que usar, é o destino que te enquadra dentro daquilo que Deus tem para você. Não escolhemos os nossos amigos espirituais, aquilo que foi destinado, determinado é que vai ser. É Deus que escolhe os teus amigos, é Deus que escolhe a roda que você vai sentar, aonde você vai sentar. Sabe por quê? Foi determinado, então não tem direito de escolha. Todos que foram determinados por Deus não podem escolher o amigo, não pode escolher a igreja, não pode escolher a função, não pode escolher nem a carreira. Não escolhemos que tipo de ministro nós vamos ser. Não escolhemos de que forma nós vamos participar dentro da igreja. Quem vai ser o nosso pastor? Até porque já pensou se altar fosse uma escolha e não um destino? Eu escolheria o pastor mais top. Porque escolha é aquilo que te dá o direito de esse aqui eu quero, exatamente, selecionar. Isso aqui eu não quero, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. O destino não vai comer isso aí. Aleluia. A escolha, eu quero fazer a Honors State. Que lindo. É de lá que vem todo esse vídeo. Vai top. A escolha é que top Estados Unidos. Destino, África. Vai. Está entendendo? Escolha. Meu Deus, eu não quero pastorear, eu quero ficar sentadinho aqui, quietinho, sendo pastoreado. Destino, pastor presidente. Você não queria nem pastorear, pastor presidente. Senhor, por favor, eu quero ficar só no meu cantinho. É a minha escolha, respeita a minha escolha, destino. Pastor, eu estou precisando urgente de você ficar comigo. É Deus te destinando para ser uma coluna. É Deus te destinando para ser um sustentáculo na obra. Que privilégio! Ser destinado a sustentar uma igreja até que ela suba ao céu e vá nos ares ao encontro de Jesus. Só que o Espírito Santo me falou também dentro desse texto que o altar não é uma escolha, é um propósito. Lugar de entregar propósito é lugar. Destino e propósito de Deus. O tema dessa mensagem é: você não escolheu o altar te escolheu. Isso é muito forte, pastor Leandro. E nós fomos gerados no altar, porque é um processo de transformação de retina, de iluminação, de se regenerar.
tentar se esquivar se o destino já te escolheu. Você pode se esconder atrás da doença. Você pode pegar carona para valer, não adianta. Ele teve uma escolha. O destino era onde? Nele. Ele escolheu voltar atrás. Ele falou: não, você já está destinado. Tem um destino para você. Aleluia. Tô nada. Vamos ver se eu estou. Eu vou escolher. Tá bom. E aí ele pega e compra a sua passagem por sua escolha. Escolhe comprar de passagem. E Deus disse: olha, já está determinado. Tudo bem. O destino dele era estar em mim. O destino dele, agora ele escolheu estar. Deus falou: lá no meio do mar, o destino te pega. Pode ir. Escolheu? Vai. Pode ir. Eu vou te dar uma oportunidade na questão do livre-arbítrio até um certo ponto. Não tem esse negócio de livre-arbítrio para quem já foi destinado para uma obra. Esquece esse negócio. Não, e no livre-arbítrio é quando você não tinha estendido as mãos. Estendeu as mãos e disse: eis-me aqui, eu sou teu. Acabou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio acabou. Jonão está lá, ó, perninha cruzadinha, no ar-condicionado lá do barquinho, de boa. Deus vai lá no fundo do mar, vai conversar com o destino. Olha, tem um camarada que acha que altar é escolha. Eu vou mandar para ele que é vestido. E você vai ser a minha peça principal. Tá? Vê tudo! Chega aqui. Mas, vamos começar? Eu imagino, irmãos, isso aqui é coisa boa. Jesus conversa com a natureza. Porque foi ele que criou, irmãos. Isso não é uma fantasia de pregação. Deus, existem constelações de estrelas. Eu começo a contar e eu já me perco. Diz que Deus conhece todas elas e chama um a um pelo nome que Deus fez. Aleluia. Constelações. Alguém é de arrepiar o corpo inteiro, gente. Um ser que sabe chamar todas as estrelas pelo nome. Vem aqui, todas obedecem. Deus falou: olha, vamos fazer aqui algo, porque eu preciso colocar um fujão no destino. Está Jonas de boa, todo mundo lá. Deus conversa com o mar, Deus conversa com o peixe. Acredito que foi uma baleia. Eu acredito, mas a Bíblia fala de um grande peixe, né? Não fala que foi uma baleia. Estudos, né, dizem que foi um grande peixe, não uma baleia, porque diz que a garganta da baleia é muito fechada, não passa o ser humano. Tanto é que a gente tem aí relatos de órgãos que até pegam o homem e depois ela pode, porque não passa. Ele diz que foi um grande peixe. Isso não vem ao caso, mas que o destino foi lá no meio do mar buscar quem queria viver de escolha. Porque quando você é alguém que vive de escolha, você escolhe o culto que você vai, o culto que você não vai. Se eu for no culto de manhã, à noite eu não vou. Se Deus te destinou, tu vai vir de manhã e vai vir quebradinho à noite também. Destino. Aí o mar. E o capitão: meu Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo: Jonas, você sabe
que você não tinha direito de escolha, né? Você sabe, né? Porque ele fala. Ao ponto de você se entregar, porque não tem como recalcutrar com os irmãos de Deus. É loucura. Ele então vai se detectar, olha, eu escolhi, eu tinha um destino, mas eu resolvi escolher, porque é do homem ir no sacolão e não querer pegar a fruta que é amarga. Ninguém quer o giló, todo mundo vai na maçã, vai na bananinha, vai na mamão. E se Deus determinou, é giló hoje. Mas se for pelas nossas escolhas, sempre nós vamos escolher aquilo que é mais prático, aquilo que é mais fácil, o caminho mais fácil. Só que Deus, ele anda sempre na contramão. Jonas disse: eu tenho um destino. Pode me jogar e tentar. Que cena, hein? Que cena. O mar furioso, o vento de Jonas lá no pico do barco. E o destino assim, ó, vem! O peixe já estava com a boca aberta. Não tinha nada correr, porque nós fomos sim destinados a obra. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar aqui se alguém gostaria de escolher estar onde está, não, se eu tivesse escolha, e o destino, porque aquilo que se escolhe se junta, se pode separar. O que é destinado está consumado. O destino está consumado, está feito, não tem como desfazer destino. Alguém foge do destino? Você pode fugir das escolhas, mas do destino não vai. Irmãos, essa palavra está aqui no Senhor. Não preparei nada disso. É por isso que eu tenho certeza que essa palavra é de Deus. Não adianta a gente se esquivar, tentar fugir se o destino de Deus te escolheu para ser gerado no altar. Se Deus te escolheu para sustentar, para ser a estrutura daquilo que Ele determinou, os anjos queriam fazer essa obra. O privilégio Deus deu a mim e aos seus anjos, imploraram desde a gente continuar sustentando a sua obra. Ele falou: não, a minha criatura vai fazer isso. Pastor Tiago, o senhor não sabe como tem sido pesado. É assim mesmo, é porque a coluna vai pegar o peso. É o que sustenta. E quando vai mudar isso, pastor? Nunca. Coluna sempre vai ser coluna. Mas o bacana é que o mesmo sustentando o peso, ela permanece no mesmo lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel. Permanece no mesmo lugar, na mesma posição. Passa 20 anos, a estrutura pode até se deteriorar, mas a coluna, ela sempre vai estar intacta.
Em 30 anos, existem lugares, já passou por mais de 5 reformas. Eu nunca vi ninguém ter que reformar uma coluna, porque ela está no mesmo lugar. A estrutura é reformada, a coluna permanece do mesmo jeito desde o dia que foi levantada. Viu a importância de ser coluna? Viu a importância que você tem como coluna no reino de Deus? Porque tem gente que às vezes fica triste. Hoje eu não falo em minhas tantas. Eu conheço pessoas assim, poxa, eu acho tão bonito. Bonito esse coluna. Que tem um monte de gente que fala língua estranha. Xinga palavrão também. Tem um monte de gente que fala em língua estranha e bate na mulher. O bom mesmo é ser coluna. O bom mesmo é ser sustentado de alguém. O bom mesmo é você ser ombro para alguém e saber que a estrutura não caiu, porque você está ali, ó, sustentando. Como coluna dizendo: olha, vamos embora, vai cair não, vai parar não, vai dar certo. As colunas, o peso está grande, mas nós somos coluna e nada pode nos derrubar. Dependendo da coluna, nem cair. Dependendo da coluna, nem prego de aço entra. A coluna é para não deixar os pregos de aço verem este Deus. Aleluia! Glória a Deus! O livro é Salmos, Cântico de Salmos. Tem uma palavra que eu gosto muito. Diz assim: pois, que é no verso 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Existe um rio de Deus que passa sobre esse lugar, porque a coluna também tem que ter água, né? Né, cara? Precisou de água, sim? E diz que prosperará. Interessante que tudo que é gerado no altar passa pelo processo da mutação. Isso aqui é muito interessante. E a palavra mutação, quando se fala de destino de altar, porque Deus não chama ninguém para o altar para ser a mesma pessoa. É impossível ser coluna sendo a mesma pessoa. Deus chama Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17 ou 16, já começa a falar. O profeta vai lá, porque agora Deus escolheu um menino para ser coluna. E diz que quando ele foi escolhido, destinado ali para ser uma coluna, a unção desceu sobre a sua cabeça. E desse dia para frente diz: Davi nunca mais foi o mesmo. Aqueles que Deus destina para o altar, eles nunca mais serão os mesmos. Não tem como vir para o altar e continuar da mesma forma que está. Agora, o destino que trouxe para o altar é tudo diferente. Algumas mutações espirituais
vão precisar acontecer. O significado de mutação, ou da palavra mutação, é mudança que ocorre no indivíduo. Aquele que se transformou em uma coluna, ele sofre uma mutação, a própria estrutura da coluna sofre uma mutação. Ela começa no chão, ali, na massa, bem molinho, e aí vai tendo essa estrutura de tábua com os ferros que se entrelaça e ela vai tomando forma, vai tendo uma mutação, porque ela passa pelo processo da secagem, até que se chegue à estrutura inabalável, a estrutura intransponível, intraspassável. É essa mudança que ocorre que Deus escolhe para ser uma coluna. Conheço muitos homens, mulheres que sofreram essa mudança, porque Deus os escolheu para ser coluna. Outrora estava lá no pagode, lá no samba, de roupa curta, quase nua, e aí as pessoas falam: não, chega. Muitos anos você fez a sua escolha, agora eu vou te dar um perfil, vem de coluna. Aí muda tudo, muda as vestes, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de se comportar, o jeito de sentar, o jeito de se levantar, o jeito de ir, o jeito de vir. Muda tudo, porque agora sofreu uma mutação espiritual. Mudaram seus comportamentos, mudaram suas formas de agir, suas formas de pensar, as suas atitudes, mudaram o seu caráter, mudaram as suas posturas e até mesmo o palavreado, mudaram o seu gênero e mudaram as condutas e mudaram os seus caminhos, os olhares, as concepções e, principal de tudo, mudaram a sua mente, o seu pensamento. Lembra? Porque antes, quando eu era Saulo, o meu pensamento era de morte, era de vingança, era de ataque, era maligno, mas agora, depois de Atos 9, eis que eu tenho a mente de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo aquilo que era antes da mutação se passou, e agora, depois da mutação, tudo se fez novo. É porque quando nós somos destinados, nós somos atraídos por Ele, mesmo sem querer, nós somos atraídos. Sabe o que Deus faz com a gente? Coloca pão no anzol e nós somos atraídos pela presença de Deus. Aleluia. O pescador, Deus é o maior pescador. Isso é Bíblia que fala: olha, Pedro, agora eu te farei o quê? Pescador de homens. Deus coloca pão no anzol, a presença de Deus cai. A palavra fala: agora eu vou te atrair, porra. Coisa linda, né? Em Deus nós fomos atraídos. Tem que dar. Nós fomos atraídos pela graça de Deus. Lembra de Moisés? Está no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ali Deus vai jogar o anzol no pão, porque tinha um destino. E Deus também usa a sarça para o quê? Atrair. Sarça ali simbolizava a presença real, notória do próprio Deus. E o que atrai a Moisés não foi a sarça pegar fogo, porque era normal na questão da combustão, a exaustão do calor de dia e a confusão do frio à noite causava uma combustão, e a sarça
de vez em quando pegava fogo, um foguinho logo que subia e puf. Mas o que chamou, o que atraiu é que o fogo ardia continuamente. Ele falou: olha, o cara sabe pegar fogo, mas o fogo não se apagar, tem uma coisa diferente. Ali era Deus atraindo ele para o lugar. Era atraindo ele para ser uma coluna de uma grande, para ser um sustentáculo de quase 3 milhões de pessoas aproximadamente. Foi atraído, só que primeiro nós somos atraídos para as provas, até que se chegue às bênçãos. Quando Deus te destina, pode ter certeza que o primeiro passo vai te destinar para as provas. Primeiro Deus vai te provar, Ele vai te testar para moldar o nosso caráter, para saber quem nós somos, para sabermos quem Ele é também, porque Deus nos prova para saber quem Ele é e para nós mesmos saber quem nós somos. Moisés então ele vai ser atraído, ele não escolheu, ele foi destinado a libertar o povo que ele não queria. Tanto que ele fala tanto, desculpa, mas eu sou gato, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, eu sou pesado de língua, eu sou de não. Te destinei, vai a Faraó. É você mesmo. Não adianta escolher outro caminho. É você que eu levantei como coluna e te destinei a guiar o povo de Israel. Vocês acham, irmãos, se Moisés tivesse tido o direito de escolha, ele escolheria ser o guia de Israel? No primeiro chamado ele já tenta sair fora, coloca logo a desculpa de ter a língua pesada, para Deus vai ter pena de mim. Está achando que Deus vai ter pena de você porque você fala que não sabe falar em língua estranha? Está achando que Deus vai ter pena de você porque você diz: eu não entendo muito da Bíblia? Deus vai te destinar e você se vire no caminho. E você se vire para se aprontar com Ele. Mas o bom é que quando Deus te chama para ser coluna, Ele é a coluna de fogo principal que vai à frente. Ele é o sustentáculo principal que vai à frente. Sabe por quê? Se fosse para escolher, pastor João, estou caminhando até o final. Moisés escolheria ficar pertinho do papai, pertinho da mamãe, escolheria ficar tranquilão, só como o netinho lá do homem poderoso, tranquilão, mas não. O destino colocou em uma prova de fogo. Todos que são coluna, vez em quando é colocado à prova de fogo. Mas eu nunca vi um fogo consumir uma coluna. Já reparou? O fogo queima uma casa inteira, mas o fogo não queima as colunas. A casa vai ficar pretinha, o sofá pega fogo, a televisão pega fogo, o telhado cai, só fica de pé o quê? Só as colunas. O fogo não consome. O máximo que pode acontecer é abalar a estrutura de pedra. Mas se cair a estrutura de pedra, os ferros vão ficar de pé para dizer: aqui está a estrutura da coluna. E é comigo. Hora ou outra, nós como coluna seremos colocados à prova de fogo. E olhem,
diversas situações de quem é gerado no altar. Mas João confirma isso no Novo Testamento. E aqui ele volta a dizer: não foste vós que me escolheis, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, vos destinei para vais e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça firme. Toda coluna é chamada para frutificar. Os frutos é o resultado de um bom trabalho, de unidade, daquele que rega, daquele que planta, daquele que semeia, daquele que tem o prazer de ser uma coluna. E assim como no caminho nem todos são flores, no altar também não é diferente por ser atraído. O salmista já dizia: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Mas ele não dá um ponto final nessa palavra. Ele fala: pode até ser provado pelo fogo, pode até chorar, mas ele vai voltar. Certamente vai voltar, trazendo consigo os seus planos. Vai passar pela guerra, vai passar pelo fogo, mas quando voltar, vai voltar cheio de presença na mão. Quem acredita nessa palavra, meus amigos e irmãos? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu finalizo aqui essa palavra dizendo que muitas pessoas foram, muitos profetas e homens de Deus, e mulheres de Deus também, foram escolhidos para ser os sustentáveis. Isaías, Jeremias, Daniel, José, Josué, o próprio Jonas, depois que ele deixou de ser escolha e aceitou o destino, ele se levantou em mim como uma coluna, né? E aí muitos vieram até Deus, mesmo ele ficando um pouco ali, mas ele fez o que era para ser feito, pregou, e Deus fez o quê? Levantou outras colunas, como Davi, Jó, Elias, Eliseu e muitos personagens da Bíblia. Meus irmãos, fiquem firmes, porque Deus tem levantado colunas para esse tempo de prova de força, e que você possa receber essa palavra, que essa palavra possa ter ido de encontro ao seu coração, à sua alma. E lembre-se que você não tem direito de escolha. Você foi destinado sim ao altar, você foi destinado a ser uma coluna. E uma coluna, ela sempre vai estar edificada, segurando toda a estrutura. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, e também a coluna não será abalada. Apocalipse 3:8, quando ele fala: eis que eu te colocarei como coluna do meu templo, dele não mais sairá os eleitos do Deus, e você meu céu. Então é isso. Só as colunas aplaudam o nome do Senhor e recebam essa palavra de Deus. Amém? Tem palavra, querido. Muda essa cabeça aí, por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, que dizer de tudo que o Senhor falou conosco essa noite. Obrigado por ter escolhido a cada um de nós. E nós entendemos e temos toda certeza que não fomos nós quem o escolheu,
mas foi o Senhor quem escolheu a cada um de nós. E essa palavra veio como chave para essa casa. E eu profetizo que muitas colunas estão se levantando a partir dessa noite. Colunas que já estavam aqui, mas a partir dessa noite entenderão a importância do lugar onde elas estão. Ajuda cada um de nós, Pai, a completarmos a nossa missão aqui na terra. Ainda que por um tempo nós fugimos como Jonas fugiu, mas a partir dessa noite nós estamos nos liberando para viver o destino que foi proposto para cada um de nós. Ajuda-nos a romper em fé. Ajuda-nos a romper com os nossos limites. Ajuda-nos a estarmos de pé, para que outras pessoas também permaneçam de pé, porque nós fomos chamados como colunas. Abençoe essa palavra, que ela venha como semente poderosa em nossos corações, e que não se perca por nada, mas que produza em nós um efeito poderoso dela pregada nos nossos dias. Muito obrigado pela vida do pastor Tiago, pela sua família, pelo seu ministério, e sempre temos abençoado com uma palavra do céu, não diferente na noite de hoje. Abençoe quem pode estar aqui presente e recebeu a mesma aqui também. Abençoe também quem está através de redes sociais ou vai estar tendo acesso depois pelo canal do YouTube. Abençoe cada um, que essa mensagem alcance mais corações necessitados e que estão precisando dessa palavra. Nós oramos e a Ti somos gratos em nome de Jesus. E as colunas dizem amém. As colunas aplaudem ao Senhor. Graças a Deus. Fica de pé com a gente. Chegamos ao final de mais um culto de campanha, quinta da resposta. Deus fez muito por nós. Deus vai continuar fazendo por nós. Por conta da hora, eu não vou mostrar, perdão, eu não vou colocar para tocar aqui um áudio que eu recebi na segunda-feira, resultado do culto de domingo. Tivemos um culto aqui, debaixo da presença de Deus, recebemos uma palavra profética aqui, e quando foi na segunda-feira, manhã, eu recebi de uma pessoa que não congrega nessa casa, mas ela esteve presente aqui, e ela recebeu a provisão de Deus no mesmo domingo. Ela chegou em casa, para vocês verem que Deus é conosco nesse lugar. Ela chegou em casa, ela saiu de casa, na verdade, no domingo, ela não estava com nenhum alimento em seu armário. Ela veio cultuar o Senhor aqui, nessa casa domingo, e ela voltaria para casa e não teria um arroz para botar no fogo, para se alimentar no domingo. E pela graça e misericórdia de Deus, nós pregamos aqui domingo sobre o tema, que a última palavra é de Deus. E quando foi no domingo, mesmo após o culto, quando ela chegou em casa, e ela acessou a sua casa, quem estava aqui vai lembrar. Eu falei que Jesus, pela graça de Deus, Deus mandou liberar a palavra. Eu falei que Jesus estava naquela noite visitando uma casa e provendo um armário. E quando a irmã chegou em casa, quando ela acessou a sua sala, ela foi até a cozinha, ela percebeu que tinha algo fresco dentro da casa dela. E quando ela abriu o armário da sua casa, estava cheio
como na segunda-feira, no primeiro horário, me ligou, entregando esse áudio e contando essa bênção. Deus ainda faz. Deus ainda faz. Amém? Vamos orar. Vem cá, Luiz Henrique. Vem cá orar. Está todo mundo que está ouvindo. Vem cá orar, agradecer a Deus. Nós vamos nos integrar nessa história. Oremos. Glória a Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Deus, esse recado que o Senhor nos mandou, Senhor Deus, através do pastor Tiago, para que entendamos, Senhor Deus, o quão importante somos, Pai, para essa grandiosa obra que o Senhor tem ensinado. Tenho certeza, Senhor Deus, que ainda iremos passar por maus momentos. A tua própria palavra fala sobre isso. Mas temos, Senhor, a convicção que em todos os momentos o Senhor estará presente conosco através da pessoa do Espírito Santo. Muito obrigado. Essa palavra, Senhor Deus, ela seja genuína, Pai, em nossos corações. E que possamos, Senhor Deus, ser colunas, Senhor Deus, para sustentar outras pessoas, edificar lares, trabalhos, Senhor Deus, congregações, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Já com o carro, pega o contato do Arif, tá? E se ele tem aqui para abrir o Arif. Tá bom? Faz essa ponte que está aqui para frente. Amém? Abra a mão, forma de ponte, receba as bênçãos do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus e Pai, e as doces e ricas e incontestáveis consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, filho e filha de Deus, não só hoje, mas para todo o sempre. Só as colunas dizem